Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Tati, eu sou psicopedagoga e neste canal temos um projeto ao longo desse ano que é a leitura de 12 livros. 12 livros que podem estar relacionados à educação ou não, pode trazer aprendizado para a gente de uma outra fonte, de uma outra área de conhecimento, mas que a gente com certeza vai aprender bastante com ele também. O livro do mês de fevereiro, que eu vou falar agora sobre ele, é Como as crianças aprendem o papel da garra, da curiosidade e da personalidade no desenvolvimento infantil. Eu tô lendo aqui porque eu tô com um resumo na minha mão, o resuminho que eu preparei sobre esse livro. Você também pode participar do nosso projeto, desse projeto aí, ao longo do ano, desse ano de 2019. E para participar, é só você clicar no link que está aqui embaixo e se inscrever. Você vai receber o link para a aula e também o vídeo, o resumo, esse resumo que eu estou aqui. Você vai receber todos os resumos ao longo do ano. E também vai receber alguns outros materiais, né? Que eu sempre produzo, que eu envio alguma coisa. Assuntos relacionados à educação, à psicopedagogia, neuropsicologia, que é a minha área, tá bom? Olha só, esse livro, ele tinha um outro título na edição anterior, que era Uma Questão de Caráter. Por que a curiosidade e a determinação podem ser mais importantes que a inteligência para uma educação de sucesso? Naquele título anterior, neste título anterior, a gente já tinha aí uma menção mais direta à educação voltada para o sucesso. E eu acho que eles deram uma mudada nisso. Não sei se é uma impressão minha ou se foi uma coisa proposital mesmo. Que me parece que nesse novo título, Como as crianças aprendem o papel da garra, da curiosidade e da personalidade no desenvolvimento infantil, está mais ligado à ciência. E aquele outro título, apesar de o conteúdo do livro ser o mesmo, parece muito livro de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, e as pessoas têm um pouco de preconceito com esse tipo de literatura. Que tem o seu objetivo, e nós não vamos aqui discriminar nada não, porque tudo que trouxer conhecimento pra gente, a gente vai absorver e selecionar o que é bom pra gente e o que não é, né? Mas, então, aqui o autor é o Paul Togg, eu imagino que seja assim que se pronuncia, e ele é um jornalista e ele fez uma investigação sobre como as crianças aprendem, como é a educação das crianças e como essa educação pode nos levar ou não a atingir sucesso em várias áreas da nossa vida, mas principalmente ele fala aqui nos estudos e na carreira, né, profissional mesmo. Então, logo na introdução, ele já fala pra gente que existia até bem pouco tempo atrás, uma crença geral de que treinamento das habilidades cognitivas, que é a habilidade da gente fazer conta, da gente escrever textos, esse tipo de habilidades exigidas assim na escola mesmo, eram as habilidades fundamentais que determinavam o sucesso ou fracasso de uma pessoa. Mas agora, o que ele fala, e eu vou ler essa frase aqui, é muito interessante. Os economistas as denominam capacitações não cognitivas. Os psicólogos referem-se a elas como traço de personalidade. E nós, ao passo que nós, em geral, costumamos pensar nelas como traços de caráter. Então, o que ele está dizendo é que essas habilidades é o que ele vai falar aqui ao longo do livro como caráter, tá? Ele vai chamar de caráter. E dentro de caráter são essas habilidades que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, toda vez que a gente falar caráter, não quer dizer aquela coisa do senso comum de dizer que uma pessoa tem ou não caráter, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má. Não é quanto a isso que ele está falando. Ele está falando dessas habilidades que chama, né, que a gente vai chamar aqui de caráter, e é isso que ele chama também. Dividindo aí em 5 capítulos, nós vamos agora, em 5 partes desse livro, vamos agora falar sobre a primeira parte, que é como fracassar ou não. As outras partes serão como construir o caráter, como pensar, como ter êxito e, finalizando aí, um caminho melhor, onde ele traz aí a compilação, né, e finaliza o livro. Então, vamos lá agora
para a primeira parte. Nessa primeira parte do livro, o autor traz como pano de fundo para explicar para gente o que ele se propõe a explicar nessa parte que é como fracassar ou não, ele traz duas pessoas importantes que estão aí trabalhando para resolver essa questão do sucesso ou do fracasso das crianças e dos jovens. Uma pessoa se chama Elizabeth Dozier, que é uma diretora de escola, de colégio muito problemático na periferia de Chicago, onde existem muitas brigas, envolvimento com gangues, com drogas, gravidez na adolescência e, obviamente, diante de toda essa situação, o nível de escolaridade das pessoas acaba não sendo muito alto. Muitas pessoas acabam abandonando a escola e essa diretora procura uma solução para que essas crianças, esses jovens continuem frequentando a escola. Essa escola é um high school, né? Então é um ensino médio, para que esses jovens continuem frequentando a escola e que tenham um bom rendimento e que consigam realmente aprender. Acontece que naquele lugar, as experiências adversas, que é o termo que ele usa durante todo o livro, as experiências adversas das pessoas são muitas. Então, é muito difícil que uma criança, um jovem, se concentre no conteúdo escolar ou que consiga se desenvolver na aprendizagem e ir para a universidade, se ele vive o tempo todo, a vivência dele, o tempo todo são essas experiências adversas, a violência, o tráfico, esse tipo de coisa que ocupa muito a mente desses jovens, dessas crianças. Gente, eu sempre falo crianças, tá? Mas no caso aqui a gente tá falando de ensino médio. E a outra pessoa que ele fala é a Nadine Burke Harris, que é uma médica. E essa médica, apesar de ser uma médica de origem não tão humilde, ela se dedica a melhorar a situação das crianças e dos jovens também da periferia em situações também adversas, que vivem muitas situações adversas. O que ela observou? Que ali no trabalho dela, as crianças vinham doentes e que ela ali tentava solucionar e dava um medicamento e tal. Só que o que ela fala é que ela tem a sensação de que quando ela cuida, quando ela medica uma criança, um jovem que chega doente e aí manda para casa de novo, ela se sente como se fosse uma enfermeira, uma médica de guerra que está na guerra, porque ela cuida do soldado ali que se feriu, mas ele volta e vai se ferir de novo. Isso porque ela observa e acredita que as experiências adversas são as causadoras da maioria das doenças que essas crianças, que esses jovens apresentam. E aí ela começa a estudar a causa de todas essas doenças, de todos esses transtornos. Inclusive, ela fez uma pesquisa também com os adultos, e envolvendo questionários e perguntando como foi a infância dessas pessoas, e comprovou que não só na aprendizagem escolar, mas durante toda a vida a questão da saúde também é afetada pelas experiências adversas que a pessoa vivenciou principalmente na infância, ao longo da vida, mas principalmente na infância, porque isso afeta toda a vida. A gente entende que doenças emocionais podem ser causadas por essas experiências adversas. E entende também que muitas vezes, por causa dessas experiências adversas de violência, de abuso, de drogas durante a infância, a pessoa pode ter comportamentos autodestrutivos, pode ficar mal e por isso acaba comendo demais, compulsões, ou usando droga, ou fumando muito. E aí o que ela percebeu é que isso prejudica, obviamente, prejudica a saúde da pessoa, mas que mesmo as pessoas que não tinham esses comportamentos autodestrutivos de fumar, de se drogar e outras situações também de excesso de comida, que elas também ficavam doentes. Elas também tinham muita tendência à hipertensão, a diabetes, a problemas principalmente de coração. E aí, o simples fato, o que trazia ali de diferente nos questionários era que
essas pessoas com maior probabilidade de apresentar essas doenças eram justamente aquelas pessoas que tinham vivenciado experiências adversas na infância. E aí ela começou a pesquisar por que a vivência dessas experiências adversas causava esses problemas de saúde nos adultos também. Né? Mesmo que já não estejam mais passando por essa situação há muito tempo, mesmo que não tenham esses comportamentos autodestrutivos. Ela explicou uma coisa que eu achei assim, foi uma analogia perfeita para a gente entender a causa, o que causa a criança estar sempre em situação de estresse, ter muitas experiências de situação de estresse na infância mesmo, que é o quê? Quando a gente vive uma situação muito estressante, o que acontece? O nosso corpo se prepara para fugir, porque a gente tá com o corpo, o mesmo corpinho dos homens lá da caverna, que era o quê? Uma coisa de fugir do predador. E nós, enquanto presas, fugirmos do predador. Então a gente tinha aquele pico de adrenalina, o nosso cérebro liberava muito neurotransmissores para que a gente ficasse em estado de alerta, fosse sangue para os nossos músculos, para as pernas, para os braços, para a gente correr, para a gente fugir. Então um pico de adrenalina muito grande. Só que hoje não existe esse risco. O que existe são situações estressantes, então as pessoas se preocupam com contas para pagar, né, os adultos, e as crianças se preocupam com sendo repreendidas, situação de violência, situação de estresse o tempo todo, brigas e gritos, né, isso são situações estressantes. E aí, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir se você tá numa situação que é para correr ou não. E aí, causa um efeito que ela chamou efeito corpo de bombeiros, que é o quê? Quando a gente liga para o bombeiro, para um corpo de bombeiro, ele não sabe se trata de uma fogueirinha numa lata de lixo ou se trata de um grande incêndio. Então ele prepara todos os caminhões de bombeiro e manda lá para defender e para proteger e apagar o incêndio. Só que às vezes é uma pequena fogueirinha e às vezes é só um isqueiro riscado. Então não é aquela coisa toda. Só que aí a coisa já foi feita. No caso do nosso cérebro, não é o corpo de bombeiro que foi todo lá, mas foi aquela descarga de neurotransmissores, aquele estado de alerta, aquele monte de substância química despejada no nosso cérebro para a gente se proteger nessas situações de risco. E aí, isso repetidas vezes, né? Experienciado muitas vezes, acontecendo diariamente, rotineiramente, acaba a longo prazo tendo efeitos muito maléficos para a saúde. É uma descarga química mesmo, né? Os neurotransmissores. Então, prejudica muito a saúde. Eu adorei essa analogia porque faz a gente entender perfeitamente como que gritar com as crianças, como que colocar as crianças, expor crianças a situações difíceis, a situações de humilhação ou a bater, né? Coisas assim, física mesmo, e muitas outras, né? Como que isso prejudica o nosso futuro todo, porque agora essas pessoas já estão com problemas no coração, com problemas de hipertensão e vários outros problemas que elas citam aqui, problemas de saúde. Então é muito legal a forma que ficou explicado. E aí fala de uma solução aqui, uma coisa que ela observou de solução, que é a atenção parental precoce é um indicativo mais confiável que teste de QI em relação a quais estudantes acabariam por se formar no ensino médio. Olha, é um dado que ela observou. Se os pais forem muito presentes, muito atenciosos, afetivos mesmo, com as crianças, elas têm muito maior probabilidade de se formarem no ensino médio do que aquela criança que tem um QI muito alto, que fizeram o teste, mediram e tem um QI muito alto, porque não é isso que é o mais importante, já que a afetividade, esse laço, é muito mais importante para desenvolver aquelas habilidades não cognitivas que a gente resolveu chamar aqui, que o autor chama de caráter, traços de caráter, né? Que são as habilidades muito mais importantes e muito mais determinantes
pro sucesso ou pro fracasso. Olha só, e aí eu escrevi até um pontinho aqui, que vai estar lá marcado, que não foi o autor que falou, mas que foi a minha conclusão, que é, através do relacionamento com outras pessoas e da influência dela, que elas têm sobre nós, que é o conceito de liderança, eu fiz esse link com o conceito de liderança, que é a habilidade que as pessoas têm de nos influenciar, é que adquirimos as qualidades que compõem o que chamamos traços de caráter. Então, a convivência, a influência de outras pessoas que têm essas habilidades faz com que a gente também desenvolva essas habilidades. Agora nós vamos para a segunda parte do livro, onde o autor procura responder a essa questão: como construir o caráter? Olha, e aí ele já começa ilustrando pra gente a história de um professor recém-formado e muito determinado a levar realmente transformação para a vida de jovens, de crianças de ensino fundamental, e funda uma escola chamada Keep Academy, e esse professor chama-se David Levine. Na Keep Academy, ele se propôs a pegar jovens em escolas de periferia, em situações de risco mesmo, e levar esses jovens a se desenvolverem cognitivamente e terem todas as possibilidades de se formarem e de irem para a universidade. E aí ele conquista esses pais levam essas crianças para essa escola, e lá ele trabalha muito, muito fortemente com essas crianças para elas desenvolverem as habilidades cognitivas, escolares mesmo, a habilidade de fazer cálculos, a habilidade de escrever muito bem, de aprender ciências, de aprender todos esses conteúdos escolares. E aí, o que acontece é que ele tem um resultado muito bom, muito rapidamente. Ele consegue que essas crianças aumentem a nota, o rendimento, e que consigam passar em processos seletivos de escolas muito boas, que consigam bolsas para o ensino médio em escolas maravilhosas. E aí, essas crianças, com esse resultado positivo, vão para essas escolas. E aí, o que acontece depois disso? Ele começa a acompanhar o desenvolvimento dessas crianças no high school, no ensino médio e também na universidade. E o que ele observa é que, depois que saíram do Keep Academy, essas crianças começaram a perder e a cair muito, muito, muito o rendimento delas. Elas começaram a tirar notas ruins, a não entregar as tarefas da maneira que faziam na Keep Academy. Algumas e várias que tinham muita possibilidade de passar aí para uma boa universidade, nos processos seletivos das universidades, não passaram, ou algumas que passaram entraram, mas iam abandonando, cada vez abandonando mais a universidade. E aí ele descobriu uma coisa, que a Keep Academy estava ensinando para as crianças as habilidades cognitivas, mas não estava ensinando as habilidades não cognitivas. Não estava ensinando as habilidades, os traços de caráter. E aí ele começa uma busca e vai atrás de vários professores, de vários estudiosos, cientistas, universitários, que poderiam trazer a resposta para ele. E tudo que ele aprendia, ele aplicava no Keep Academy, até que o Keep Academy começou realmente a ter um sucesso muito grande, tá? E agora eu vou falar aqui das habilidades que depois precisaram ser trabalhadas nas turmas posteriores, que são as habilidades de caráter, as habilidades não cognitivas que o David Levine, descobriu com várias pessoas, e principalmente com Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, gente? Ele então esteve com ele e conseguiu desenvolver aí esses pontos fortes de caráter, que é assim que o Martin Seligman chama, os pontos fortes de caráter. Então, olha só, é o autocontrole e a força de vontade. Crianças desde pequenas demonstram essas duas habilidades, têm mais chance de ter sucesso na vida adulta e boa saúde física. Por quê? A gente pode até saber que fazer exercício é bom,
Mas você precisa ter muito autocontrole e força de vontade para realmente levantar cedo, fazer atividade todo dia, manter essa rotina. E a gente precisa desenvolver essa habilidade se a gente quiser ter sucesso aí a longo prazo. Então essa é uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver se quiser ter sucesso e desenvolver nas crianças também. Outra coisa muito importante que ele fala pra gente desenvolver e que a gente precisa desenvolver nas crianças para elas terem esse sucesso é a motivação. É ter um motivo forte para fazer, é ter um porquê fazer as coisas. Então, ele fala que sempre que a gente vai começar um projeto, autocontrole e força de vontade é o que vai nos levar até o fim, mas motivação é o que faz a gente começar. Outra coisa importante, outro traço de personalidade ou de caráter que a gente fala é a escrupulosidade. Perdão, primeiro a escrupulosidade. A qualidade de se empenhar em uma tarefa com ou sem estímulo de uma recompensa. É fazer porque sabe que tem que fazer, e se você vai ter uma recompensa agora ou não, você vai lá e faz. Sobretudo, olha que importante, sobretudo importante se pensarmos que a maioria dos esforços nos estudos tem resultado a longo prazo. Então você não vai ter uma recompensa agora, porque você está estudando agora. Você está estudando agora para ter uma recompensa de longo prazo. Então, precisa ter essa escrupulosidade. Outra coisa que é necessário que se tenha é a determinação. Um comprometimento fervoroso com uma única missão e uma dedicação inabalável para concluí-la. A determinação ela é muito importante em qualquer área para que se obtenha sucesso. E aí, o que começou a pensar lá nessa escola é como trabalhar essas habilidades nessas crianças. O Seligman, ele descreveu, na verdade, 24 pontos fortes de caráter. Só que ele viu que existem 7 que são mais importantes. Aqui a gente citou alguns que são importantes, mas ele falou que tem 7 que são importantes no ponto de vista dele, que é determinação, autocontrole, entusiasmo, inteligência social, que é a nossa habilidade de lidar aí com as pessoas, diversos ambientes, diversas pessoas, locais, né? A gratidão, o otimismo e a curiosidade. Esses são os 7 principais do Seligman, tá? E aqueles outros são os que o David Levine gostaria de aplicar na escola dele e que foi trabalhando para fazê-lo, tá? E outra coisa, e aí ele começa a falar agora sobre esses pontos, né? A disciplina. Por exemplo, a disciplina. Crianças e adolescentes que conseguem conscientemente admitir seu erro e se esforçar para mudar um comportamento têm mais chance de obterem sucesso. Porque a disciplina é isso, é você lidar com o fracasso, lidar com uma vontade que você não tem agora de fazer, com o desânimo e mesmo assim continuar fazendo, né? É a disciplina. É você se pôr ali um objetivo e ir lá e realmente cumprir esse objetivo. Para o Martin Seligman, né? Os traços de caráter nada mais são que hábitos. E aí eu lembrei, quando eu estava lendo aqui, do livro O Poder do Hábito, que ele fala justamente, o hábito é quando você se acostuma tanto com uma tarefa, fazê-la todos os dias, que ela se torna normal para você, rotineira, não te dá trabalho, o cérebro e o corpo se acostumam a cumprir aquela tarefa. E aqui ele fala que traços de caráter nada mais são que hábitos. Então, quando uma pessoa não faz uma coisa, ou você acha que a pessoa é preguiçosa, ou ela não tem uma determinada habilidade, ela não é boa ou má, ela simplesmente não construiu o hábito. Não construiu o hábito de executar aquela atividade, de fazer aquela tarefa. Então, achei muito, muito bacana. Outra coisa importante que ele falou são das pessoas otimistas e pessimistas. Que as pessoas otimistas, elas têm muito mais chance de conseguirem as coisas. Porque as pessimistas, elas pensam em todos os obstáculos entre a situação atual dela, né, e a meta, e focam demais nas dificuldades. Essas são as pessoas pessimistas. Ele falou também das pessoas otimistas. As pessoas otimistas, elas mentalizam-se na situação desejada.
os elogios que elas vão receber, os benefícios que terão, mas ele também fala que só isso não funciona. O que funciona para o Martin Seligman, para a gente alcançar os nossos objetivos, é uma mistura das duas, do pessimismo e do otimismo. Ele fala que a gente precisa ter um planejamento, já se imaginar naquela situação, mentalizar e tudo, mas a gente deve pensar nos obstáculos e se planejar para superar esses obstáculos. Achei isso muito legal, porque a gente vê muito falando assim, pra gente mentalizar isso, aquilo e pensar positivo e tal, mas pensar positivo puro e simples não vai nos levar a ter sucesso em nada. Então eu falo nos levar aqui, porque eu não tô, gente, pensando só na situação da criança, não, eu tô pensando na situação de gente, de pessoas, de seres humanos, porque eu acredito que a gente aprende em qualquer idade, não só enquanto a gente é criança. Então isso que ele tá falando aqui, para desenvolver as crianças e os jovens, também serve para desenvolver pessoas de qualquer idade. A gente pode desenvolver novos hábitos, pode desenvolver novas rotinas, novos costumes, a qualquer momento, desde que a gente se empenhe, que a gente se determine a fazê-lo, tá? Então, uma coisa que ele falou é isso, que esses traços de caráter, essa personalidade, tudo isso, essas outras palavras, nada mais são que hábitos. São rotinas que você cumpriu várias vezes, repetidas vezes, até que elas se tornaram comuns para você, normais, e você faz sem ter que ficar pensando naquilo. Amei essa parte e aproveito para recomendar a leitura do livro O Poder do Hábito, que é muito bom. Outra coisa que ele fala que também traz sucesso é uma questão de identidade. Se acreditar pertencente a um grupo é muito importante para a gente obter sucesso. Aumenta a nossa possibilidade de obter sucesso. E aí ele lembrou do Keep Academy, onde aquelas crianças, aqueles adolescentes que estavam lá, aqueles adolescentes, quando eles estavam naquele grupo, todo mundo com o mesmo objetivo, eles tiveram sucesso. Quando eles se separaram e foi cada um para um lado, já não tinha aquele objetivo comum. E aí eles acabaram desanimando e desistiram do objetivo deles, tá bom? E aí a gente parte agora para a terceira parte, que é como pensar. Nessa parte do livro, o autor fala pra gente que são as situações desafiadoras que nos levam a avançar, a evoluir. E ele fala que diante de situações desafiadoras, a gente precisa ter duas habilidades que são importantes, que são, olha, flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de identificar soluções alternativas para os problemas, de pensar além dos parâmetros previsíveis, de administrar situações inusitadas. Isso é muito legal e lembra a gente também um pouquinho sobre o conceito da criatividade, não é mesmo? Onde a gente traz os conhecimentos que a gente tinha, conhecimentos prévios, nosso histórico, todas as coisas que a gente já viu e coloca dentro de uma situação para solucionar de uma forma diferente um problema. Então é um conceito muito importante para o sucesso. Outra coisa que ele fala que é muito importante também, outra habilidade, é o autocontrole cognitivo, a capacidade de inibir uma reação instintiva ou habitual, substituindo-a por outra mais eficaz e menos óbvia. Isso é o que? Quando a gente já está muito habituado a agir da forma incorreta, a agir da forma que não vai nos levar mais perto do nosso objetivo. Então ele fala que os adolescentes, os pré-adolescentes, o que eles precisam muito é desacelerar, é conseguir, antes de tomar uma atitude, pensar sobre aquela atitude que eles vão tomar. E aí ele chama essa capacidade de desacelerar e pensar sobre aquele ímpeto de tomar uma decisão, ele chama de habilidade metacognitiva, que significa o quê? A capacidade de pensar sobre o pensamento. Você vai pensar por que você quer tomar essa decisão, por que você teve impulso de agir de determinada forma e não de outra. E isso é muito legal da gente fazer, tanto enquanto criança, quanto adolescente, adulto, né? Sempre a gente parar e pensar no porquê da gente estar tomando determinadas decisões ou não. Isso é uma habilidade metacognitiva, né? Pensar sobre o pensamento. E aí, geralmente são hábitos já instalados
que você precisa desprogramar aí e começar a agir de uma forma diferente, conscientemente, e trabalhar em cima disso. Outra coisa que ele fala muito importante, que é legal e que é determinante também para a gente atingir o sucesso, é se dedicar a uma atividade em que você fique em estado de flow, que é estado de fluxo, que é aquelas atividades que, embora deem trabalho, que precisam muito concentração, precisa esforço para ser realizada, você se dedica conscientemente, com prazer àquilo, você tem vontade de ficar ali, você se esquece do tempo, é um estado de êxtase mesmo, em que músicos às vezes falam, quando estão compondo, que eles ficam nesse estado, que não vê a hora passar e que quando viu já foi, já passou horas e horas e ficam, às vezes viram uma noite, o tempo todo fazendo aquela mesma atividade. Isso é o estado de flow. Isso aumenta muito a probabilidade de você ter sucesso, principalmente porque você vai se dedicar muitas horas naquela atividade. E se você vai dedicar muitas horas, obviamente você vai treinar muito aquela atividade. E quanto mais treino, quanto mais pesquisa, quanto mais estudo em cima de um único assunto, maior a sua chance de encontrar soluções mais criativas e mais eficientes para aquele assunto, para aquele problema que você está se debruçando. Então, é aquilo que ele escreveu aqui, olha, quanto mais tempo se dedica a uma única tarefa, maior a possibilidade de obter sucesso nela. Só que se você não tiver prazer, você não conseguir entrar nesse estado de fluxo, de flow, você não vai se dedicar tanto tempo quanto é necessário para atingir sucesso e encontrar soluções diferenciadas para esses problemas e essas situações. E aí nós chegamos à quarta parte desse livro, que ele fala, o autor fala pra gente como ter êxito. Ele fala uma coisa muito interessante de tudo que ele falou. Ele fala bastante coisa, é lógico que aqui é só um resumo rápido do conteúdo de um livro, né? Então não consigo explicar tudo aqui para vocês. Mas ele fala de uma coisa que eu achei muito interessante, que os estudantes, foi observado, foi medido aí, que os estudantes que têm notas boas ao longo de todo o ensino médio têm muito mais chance de concluírem o ensino universitário do que aqueles que se deram bem em testes de QI ou se deram bem em testes padronizados ou processos seletivos, vestibulares, provas, né, que avaliam aí o conteúdo aí de 3 anos de ensino médio. Por que isso? Porque as notas medidas aí ao longo de todo o tempo do ensino médio, elas mostram o autocontrole. A pessoa conseguiu manter um rendimento durante todo o tempo. Ela não teve picos, né? Tirou um dia uma nota alta, mas no outro tirou nota ruim. Então tá medindo aí o autocontrole. E aquela pessoa que tirou só nota alta naquele exame ou naquele teste, naquela única avaliação, ela pode simplesmente ter se preparado e tirado ali uma nota ou ter um treinamento e fazer isso. Mas não tem como a gente saber se essa pessoa é uma dessas que tem autocontrole. Então ele fala que as notas ao longo de todo o ensino médio, elas são muito mais determinantes e muito mais importantes do que aqueles exames e provas aí que avaliam, né, de uma única vez o conteúdo aí do ensino médio. Achei isso muito legal e mostra mais uma vez pra gente que são as habilidades não cognitivas, ou seja, os pontos fortes de caráter que ele chama, que são muito mais importantes do que um teste de QI, do que a pessoa que a gente acha que é inteligente. Então não é isso, né? Esses pontos de caráter são muito mais importantes, porque ele fala se você vai ser determinado, se você vai ser persistente, se vai, quando errar, como que você vai lidar com aquele erro seu, se você vai desistir. Então achei muito, muito importante. E aí teve várias tentativas que ele mostra onde as pessoas buscaram trabalhar
esses conteúdos de habilidades não cognitivas, esses pontos fortes de caráter nos adolescentes, nos jovens. E aí foi observado que quando esses pontos são trabalhados, principalmente se a pessoa que está trabalhando esses pontos é uma pessoa que realmente acredita no potencial, que leva o jovem a sério, não aquele que fica só olhando de cima, né, verticalmente, mandando e falando o que é certo e o que é errado, mas a pessoa que realmente chega junto, que confia no potencial, que sabe que a pessoa é capaz, que é realista e que fala, olha, seu ensino realmente não foi bom ao longo de tanto tempo, mas vamos estudar, vamos virar isso aí, então eu confio em você. Isso é muito mais importante do que somente aquela pessoa que vai lá e, por sorte ou por outro motivo, tira uma nota alta num processo seletivo aí. E aí agora a gente já vai para o próximo ponto importante, que é onde ele finaliza o livro. Nessa última parte, o autor finaliza o livro com a gente. Lógico que se você não leu o livro, você não viu todas as tentativas, todas as experiências que foram feitas para desenvolver esses pontos fortes de caráter em vários projetos sociais e várias outras tentativas e estudos que fizeram para desenvolver esses pontos fortes nos jovens, nos adolescentes, nas crianças. Então, se você não leu o livro, você não conhece todos, mas o que é importante dizer é que todos eles funcionam de uma certa forma, né? Só que o que ele fala é o seguinte, olha, o que é importante levar em consideração: aprender a lidar com fracassos e aprender com eles, né? Com esses fracassos. Por quê? Porque sempre quando a gente está aprendendo alguma coisa, está tentando uma coisa nova, a gente sempre fracassa. A gente fracassa sempre até que aquele conhecimento esteja consolidado, até que a gente tenha aprendido mesmo. O processo de aprender é um processo onde acontecem muitos erros. Quando você começa a acertar, você já aprendeu. Então, a gente precisa muito conseguir alternativas de fazer com que as crianças, com que os jovens aprendam com os erros deles. Quando eles erram uma atividade, quando eles erram um comportamento, que eles consigam rever, pensar sobre a atitude que tomaram, que é a habilidade metacognitiva, e agir de forma diferente para que se tenha um resultado diferente. Outra coisa que fala é que nada é mais importante, não existe uma ferramenta que seja mais valiosa para ajudar os jovens. Depois que ele pesquisou várias formas, várias tentativas de ajuda, não tem nada que seja mais valioso do que os pontos fortes de caráter. E aí ele descreveu aqui, falou aqui de alguns: escrupulosidade, determinação, resiliência, perseverança e otimismo. Outra coisa que ele falou, principalmente para crianças que não têm o apoio da família, que não têm os pais presentes, é que os pais são excelentes veículos de intervenções, mas que eles não são os únicos. Isso porque ao longo do livro ele citou casos de crianças que vivem com os pais, mas que não são pais, que também têm essas habilidades, então estão ali em situações adversas também e expondo os filhos também em situação adversa, não porque eles querem, mas porque eles também estão nessa. Então é difícil tanto para a família quanto para a criança, para todo mundo. Eles às vezes nem enxergam que estão nessa situação. Então o que ele fala é que os pais não são os únicos capazes de fazer essa transformação. Ele mostrou ao longo do livro que existem projetos em que foram designadas algumas pessoas e algumas pessoas tiveram a habilidade de gerar essa transformação nos jovens, gerar essa transformação nas crianças, e que com confiança, com afeto, com determinação, com empenho, elas foram capazes de fazer isso e não eram os pais. Então, é muito importante que sejam os pais e que a criança desde cedo já tenha essa estrutura de amor, de afeto, de confiança quando jovens, mas se não tiverem, quando elas têm alguém que faça esse papel, isso é muito importante e dá resultado sim, mesmo que já seja quase adulto. Então tem exemplos, né, de casos no livro de jovens de 17 anos que a partir daquele momento de um encontro com uma pessoa que trouxe essa mudança, essa metacognição, essa capacidade de pensar sobre a vida,
sobre o que eles estão fazendo, sobre os resultados que estão tendo, eles conseguiram alcançar e atingir esse jovem e trazer mudanças através disso. E o livro, lendo o livro, a gente entende, né, como a gente também conseguiria, né, como a gente também consegue, na verdade, fazer essa transformação e trazer essa mudança, tá? E aí, olha só, a última coisa que eu coloquei aqui como muito importante é que as crianças e jovens que passam por situações adversas são capazes de superar essa defasagem, mas elas não os fazem sozinhos. Precisam de alguém que os ajude a dar o primeiro passo. Então é muito importante que a gente que tem essa consciência, principalmente se vai desenvolver essa consciência a partir da leitura desse livro, que a gente consiga e que os adultos consigam dar esse primeiro passo, ajudar o jovem, ajudar a criança a dar o primeiro passo, porque aí ela vai ter essa capacidade de pensar sobre sua vida, sobre sua prática, e aí sim ela vai conseguir gerar mudança e transformação para a vida dela. Olha, enfim, esse livro eu amei. Gostei muito, foi maravilhoso. Estou aqui com um resuminho que eu li ao longo aqui desse vídeo para você. Se você quiser ter acesso a esse resumo, se inscreve aqui na lista, onde eu disponibilizo gratuitamente para vocês todo o conteúdo, né, do resumo. Disponibilizo o resumo para você baixar, para você estudar. Se quiser comprar o livro, eu também vou deixar o meu link aqui. Se você comprar pelo meu link, eu recebo uma pequena comissão, então é muito legal, me ajuda a manter o projeto, me ajuda a manter aqui o projeto do canal também, que é trazer conhecimento. Quero muito que você participe. Se você não comprar o livro, não tem problema, mas participe pelo menos lendo o resumo, né? Participando aqui da discussão, comenta aqui embaixo. Quero ver o que você achou também do livro, se interessou em ler. Se leu, eu quero que você me dê sua opinião também. É lógico que eu tenho... Tudo que eu falei aqui, gente, é de uma forma muito reduzida, porque o livro realmente ele traz bastante conhecimento pra gente. Foi uma pesquisa muito bem feita do autor, Paul Togg, tá? Foi uma pesquisa muito bem feita com pessoas assim muito reconhecidas na área da educação, do comportamento, desenvolvimento humano, da medicina. Então, são pessoas realmente de autoridade que estão falando pra gente e vai ao encontro de tudo que eu acredito também, que a gente pode mudar a qualquer momento, que a gente pode se desenvolver e principalmente que a gente pode ajudar a trazer mudança para a vida das crianças, dos jovens, para que eles tenham uma perspectiva diferente no decorrer da vida deles, tá bom? Um beijo para você, espero que você tenha gostado, me conta aqui, fala aí da sua leitura e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.